E se ao invés de você tentar mudar toda a sua vida de uma vez, você só tentasse mudar o que você faz depois de escovar os dentes? Eu quero começar esse vídeo com uma pequena história. Vamos imaginar uma pessoa chamada João. Pois bem, João um dia comum, como todos os outros, ouviu seu despertador tocar, apertou o botão soneca, ficou mais 15 minutos na cama. Depois que ele tocou, ele pegou o despertador, desligou, com o celular na mão, verificou as suas redes sociais, as mensagens que tinha recebido, jogou um pouco do seu joguinho que tinha no celular, ficou mais uns 15, 20 minutos ali na cama, se levantou, não arrumou a sua cama, vendo que ele já estava um pouco atrasado, resolveu não tomar banho. Então ele foi e pegou uma roupa que estava levemente amarrotada. Chegando na cozinha, ele pegou um pão murcho, o café ele requentou do dia anterior e com isso ele saiu para trabalhar atrasado. Diante dessa pequena historinha, a gente já consegue imaginar como vai ser mais ou menos o dia do João, só com esse fragmento que a gente teve no início. O dia do João começou com uma bagunça, mas se eu te disser que isso tudo não é só culpa dele, não foi culpa da disciplina, não foi culpa de motivação e de nada dessas outras coisas que a gente frequentemente vê na internet. O que acontece com o João acontece com muitas outras pessoas no Brasil e no mundo, e a maioria das pessoas não percebe ou nem sabe que isso existe. Isso é uma coisa chamada efeito Diderot. E aí, o meu nome é Fernando e nesse vídeo eu vou te mostrar como tentar mudar de vida só se baseando em motivação, em disciplina e tantas outras coisas que a gente vê que são de fato bonitas, mas que na prática elas não vão mudar a sua vida, porque esses são pequenos fragmentos que isolados vão sim causar um impacto em 1, 2, até 3 dias, mas a longo prazo é muito difícil se sustentar. Então eu já vou me adiantando que aqui eu não vou falar nada sobre tomar banho gelado de manhã, acordar às 5 horas da manhã, cortar o açúcar do café, cortar o açúcar da sua vida, nada dessas baboseiras que a gente frequentemente escuta por aí. Hoje você vai entender como um hábito simples, como escovar os dentes, pode mudar toda a sua vida. Mas para que tudo isso faça sentido, eu preciso primeiro falar uma coisa. Mas para que tudo isso faça sentido, eu preciso falar sobre uma coisa antes. Sobre uma pessoa, um francês, filósofo, escritor, chamado Denis Diderot. Lá no século XVIII, na França, Diderot conseguiu vender todo o seu acervo de biblioteca para uma duquesa. E com isso ele conseguiu muito dinheiro. Ele, antes que enfrentava problemas com dinheiro, agora não era mais um grande problema para ele. Então ele adquiriu um belo casaco vermelho. E nisso ele andava pela sua casa com seu casaco muito bonito. E diante disso ele olhou para o casaco e para todas as suas outras posses. E ele viu que aquilo fazia uma grande diferença. Ele olhou o casaco, ele olhou a sua mesinha de centro, ele olhou a mesa que fica na cozinha, a sua bancada, o seu guarda-roupa, a sua cama. E ele viu que aquele casaco, ele não estava combinando com aquele ambiente. Tudo parecia velho, tudo parecia muito humilde, tudo parecia muito antigo. Então o que ele fez? Ele começou a trocar de pouquinho em pouquinho as coisas da sua casa para que aquilo combinasse com o seu grande casaco vermelho. Então lá se vai Denis trocando sua poltrona, seu sofá, sua mesa de centro, sua bancada, seu guarda-roupa, sua cama, enfim, quando ele menos percebeu, já tinha trocado tudo na casa dele. Chegou em um ponto que Diderot quase chegou a falir de tanto dinheiro que ele gastou. Aqui é o pulo do gato que a gente vai se ater nesse vídeo. Quando você realiza um comportamento e esse comportamento chama outro comportamento e começa um efeito em cadeia, isso é dado o nome de efeito Diderot. E você pode passar por isso todos os dias da sua vida. Mas ao invés de Diderot, você não vai trocar móveis, cama, mesa, cadeira, bancada. Não. Isso aqui é um pouco mais sutil e você não percebe. Você vai trocar hábitos, atitudes, ações, pensamentos, maneiras, falas, enfim. Essas coisas vão chamando umas às outras como se fosse um efeito dominó.
Quando você derruba a primeira pecinha, as outras vão caindo logo em seguida. Vamos voltar para o nosso caso do João, lá no início do vídeo. João acordou mal. Ele se levantou, não arrumou a sua cama, ficou atrasado, comeu qualquer coisa que encontrou pela frente, café requentado, se vestiu mal, não tomou um banho, não se limpou adequadamente. Ele já começou o dia dele na desvantagem. E sabe o que é pior de tudo isso pro João? É que ele fez de maneira automática, inconsciente. Ele não percebeu, ele simplesmente foi. É por isso que eu disse no início do vídeo, não é problema de motivação, não é problema de disciplina. Todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, dependendo do regime de trabalho, João se levanta e vai trabalhar, porque ele tem disciplina. Se eu estou contratado, eu vou trabalhar. A motivação? Preciso pagar as minhas contas. Então não falta motivação e não falta disciplina. Se você tem que fazer alguma coisa e você precisa dessa coisa para conseguir algo em troca, você vai fazer. Então não é um problema de disciplina e nem de motivação. Segundo James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, todo hábito ele tem um ciclo de vida. A gente pode dividir ele em 4 partes. O primeiro deles é o estímulo, o segundo é o desejo, a resposta e a recompensa. Digamos que você vai andando pela rua. Você olha uma vitrine com um chocolate. Estímulo. Você já estava com fome. Você quer o chocolate. Desejo. Você entra na loja e você compra o chocolate. Resposta. Você fez alguma coisa em direção ao objeto desejado. Você morde o chocolate e você sente o gosto doce na sua boca. Recompensa. Agora que eu já falei sobre como funciona bem basicamente o ciclo de vida de um hábito, vamos voltar para o João, lá no início do vídeo. João escuta o despertador tocar, desliga o celular, levanta na hora, arruma sua cama, toma um banho, já desperta, coloca uma roupa adequada. Chega na cozinha com o tempo, faz um café da manhã balanceado, uma coisa nutritiva que vai fazer com que ele aguente o dia. Ele sai para trabalhar adiantado. Perceba como o João do início do vídeo e o João de agora, os dois fizeram a mesma ação. Eles usaram de disciplina e motivação. A diferença é que um teve mais consciência das suas ações. Ele fez um esforço a mais para que aquilo fosse feito de uma qualidade maior. E claro, o mais importante de tudo, o efeito de terror é mantido. Então um hábito puxa outro. Quando o João desliga o despertador na hora, levanta e arruma a cama, ele olha para a cama e fala: bom, tô com tempo, vou tomar um banho para também ficar arrumado. E aí ele chega na cozinha e ele faz um café da manhã mais balanceado. Com isso ele já é uma tendência, uma inclinação a continuar neste ciclo. Entende? Aqui que tá o pulo do gato, aqui que tá a diferença entre uma pessoa que tem mais chance de ter sucesso na vida e outras que não têm. É a intenção. Vamos inverter então o efeito de terror e usar isso a nosso favor. E chamemos esse anti-efeito de terror de empilhamento de hábitos. Tá, então como que você vai fazer para conseguir instaurar um novo hábito na sua vida? Já que eu não vou usar de motivação e nem disciplina, como que eu posso usar esse empilhamento ao meu favor? Como que eu posso usar o efeito de terror agora que eu sei o ciclo de vida de um hábito? É muito simples. Basicamente, você vai pegar um hábito já existente na sua vida e você vai acoplar o hábito que você quer adquirir junto a ele. Vamos botar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que João, ele quer começar a se exercitar. O seu médico falou que ele precisa cuidar mais da saúde, mas ele não tem tempo para se locomover, para ir até a academia, fazer exercícios. Então ele pensa consigo mesmo: vou começar de uma maneira bem simples e com calma. Como que a gente pode usar o empilhamento nesse caso? Vamos botar da seguinte forma. João pensa consigo mesmo: todos os dias, depois de escovar os meus dentes, eu vou até o meu quarto e farei 10 flexões do lado da minha mesa. Perceba uma coisa, como aqui eu fui extremamente claro e direto no hábito que deveria ser realizado. O hábito, todo hábito que você quer começar, ele precisa ser extremamente específico e detalhado.
Uma coisa é você falar para si mesmo, tá, eu vou estudar todos os dias 1 hora por dia. Beleza. Agora, para você que já acordou e tá ali na atividade, fazendo 1001 coisas, na correria, é muito difícil para você pensar nos pequenos detalhes. Beleza. Quando eu vou estudar? Como eu vou estudar? O que eu vou estudar? Aonde eu vou estudar? É muito esforço que o seu cérebro vai precisar fazer para realizar uma pequena ação. E muitas das coisas que você faz no seu dia já são feitas no automático. Você respira no automático, você já come as coisas que tem no automático, você já vai para o trabalho no automático. Você, às vezes, dá respostas no automático com base na sua personalidade. Então, fazer um esforço desses todos os dias vai fazer com que quase 100% de certeza que esse hábito ele seja evitado na maioria das vezes que você precisa fazer. Porque isso, quanto mais vago é, maior é a chance de você não realizá-lo. Então você precisa ser específico. Você não pode abrir brechas para o seu cérebro pensar, tá, eu tenho que estudar 1 hora todos os dias. Mas o que ele vai estudar? Onde? Quando? Como? Com quem? Vai usar a internet? Não vai usar a internet? Vamos usar o chat? Não vamos usar o chat? Será que eu contrato algum professor particular para me dar aulas? Será que eu vejo só aulas no YouTube? Será que eu compro um curso? E aí nisso você perde muito tempo. Então, seja extremamente específico. Eu vou estudar no meu quarto 1 hora todos os dias depois de jantar, quando todos os meninos, toda a família tiver dormido. Porque eu vou ter mais calma e tranquilidade no meu dia. Pronto. Quando chegar aquela hora, você sabe exatamente o que você tem que fazer, onde você tem que fazer e por quanto tempo. Não tem brecha nenhuma para que você evite fazer aquilo. Voltando para o João e os exercícios dele, a gente vai perceber que depois de um tempo, até mesmo pegando esse exemplo que eu dei dos estudos, depois de um tempo vai ser automático. O João já vai, depois de escovar os dentes, pro quarto dele fazer os exercícios. Todos os dias, depois do jantar, quando todo mundo dormir, você já vai automaticamente pro seu quarto estudar por 1 hora. Claro que isso leva tempo, mas o seu cérebro internaliza e um hábito vira uma rotina na sua vida. E aqui nós não usamos de motivação, não usamos de disciplina, a gente só foi específico no que a gente tinha que fazer, porque assim a gente não gasta energia tendo que pensar muito. Um dia antes você falou, eu vou fazer isso por tal período de tempo, em tal lugar, dessa maneira. Pronto, você sabe o que tem que fazer. E assim fica mais fácil com que você realmente faça isso. E se, ao invés de você tentar mudar a sua vida toda de uma vez, com motivação, muita motivação, tentando ser disciplinado várias vezes e falhando, e se ao invés de você tentar mudar toda a sua vida de uma vez, você só tentasse mudar o que você faz depois de escovar os dentes? Você não precisa de mais motivação, você não precisa de mais disciplina, você só precisa de mais clareza. Um plano que se automatize, simples, curto, direto e claro. Com isso você vai saber exatamente o que você tem que fazer, sem sentimentalismo, sem, nossa, preciso estar motivado. A disciplina vai vir com o tempo, com certeza. Vai ter dias que você vai fazer e dias que você não vai fazer. Mas sabendo o que você tem que fazer de uma maneira específica, é muito mais fácil com que você instaure qualquer hábito que seja na sua vida. Aproveitando, já deixa aqui embaixo para você se lembrar depois qual hábito você quer começar e se você já pensa em algum hábito já existente que você vai usar como gancho para fazer essa amarração e consolidar um hábito novo nesse hábito já instaurado na sua vida. Se esse vídeo te fez pensar de uma maneira diferente, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, qualquer ela que seja, manda para alguém que fala que não tem motivação, que não tem disciplina. Fala para ela que ela não precisa disso. Ela só precisa de um plano simples e de clareza. Ponto. Sem custos mirabolantes, sem gastar muito dinheiro, sem ficar maluco. Coisa simples, fácil e prática. E se você gosta dessa abordagem, desse tema de hábitos, de finanças, de academia, saúde, enfim, desenvolvimento pessoal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, que eu pretendo trazer mais vídeos como esse no futuro. Bom, meu nome é Fernando e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.